Aproveito que já está a saída os visitantes para saudá-los e dizer que a casa está à disposição da sociedade. Obrigada pela visita nesta tarde. Eu quero aproveitar a questão levantada aqui, senador Fernando Bezerra, pelo senador Paim, sobre saúde, porque o Ministério da Educação precisa adotar critérios muito mais transparentes, inclusive nos editais, se quiser ampliar, de fato, o ensino superior de qualidade na formação de médicos, como prevê, aliás, as diretrizes do programa Mais Médicos, tão festejado no país. Na sexta-feira, os ministros da Educação, Renato Jeanine Ribeiro, e o ministro da Saúde, Arthur Quiorio, anunciaram oficialmente para o país inteiro o resultado do primeiro edital para a abertura de vagas de cursos de graduação em medicina em instituições privadas de ensino superior. Na última seleção foram criadas 2.290 vagas em cursos de medicina, atendendo 36 municípios do país. Até aí, nenhuma novidade. Muitas instituições de educação de qualidade, porém, com fortíssimo vínculo social e comunitário, de elevada avaliação, segundo o próprio MEC, foram impedidas de ampliar os serviços educacionais na área de medicina, mesmo com grande capacidade de investimento e de promoção do ensino na área da saúde. Pergunto, como é que o governo federal irá conseguir oferecer 11.447 novas vagas de cursos de graduação em medicina até 2018, se os critérios básicos de seleção dessas instituições não são claros? E olha que nós estamos atravessando um período de crise no país que tem a ver com sérios problemas relacionados à ética e à boa governança e à transparência no setor público. Então, mais uma razão, é injustificável a falta de clareza nesses editais para os cursos de medicina. Vou falar do nosso Rio Grande do Sul. No nosso estado, no Rio Grande do Sul, a Universidade Regional do Noroeste do estado do Rio Grande do Sul, a Unijuí, que foi avaliada com nota 4, senador Fernando Bezerra, pelo MEC, é uma nota alta, muito alta, e muito bem classificada em relação aos critérios financeiro e regulatórios, na primeira fase do processo seletivo criado pelo MEC. Veja só, essa universidade, nessas condições de excelência, com nota 4 e bem avaliada na questão financeira e regulatória, ficou fora da seleção final por causa de mudança das regras do jogo durante o processo seletivo e após a publicação do edital. É uma coisa absolutamente injustificável e inaceitável. As novas vagas, segundo o MEC, foram oferecidas para 39 municípios que deveriam cumprir os seguintes requisitos: ter mais de 70 mil habitantes, não ser capital de nenhum estado, estar com área, no mínimo, 5 leitos, cobrindo 5 leitos do Sistema Único de Saúde por aluno, 5 leitos por aluno no SUS, ter 3 alunos por equipe de atenção básica, leitos de urgência e emergência ou pronto-socorro e oferecer residência médica nas especialidades prioritárias do Mais Médicos. Essa universidade,
cujo reitor é o professor Martinho Kelme, cumpre todas as exigências e mais, senador. Ela atua há 58 anos na região noroeste do meu estado, tem mais de 11 mil alunos, 45 cursos, dos quais 6 exatamente na área de saúde, nutrição, enfermagem, fisioterapia, farmácia, psicologia e educação física. Programas de residência médica nesses cursos, nas instituições, nos hospitais, na APAE, lá da comunidade ou dos municípios do entorno, e mesmo assim, inexplicavelmente, não foi autorizada a ter o curso de medicina. Eu não discuto quem venceu, uma instituição de fora do Rio Grande, não discuto. Até não conheço adequadamente a instituição vencedora para estabelecer qualquer juízo de valor. Eu pergunto por que não foi a instituição que há 58 anos está lá, trabalhando, vocacionada, identificada com a... E o senhor que é de Pernambuco, senador Fernando Bezerra, imagine que na sua Petrolina abrisse um curso de medicina e uma universidade do Rio de Janeiro ou do Rio Grande fosse lá, sabendo que lá, sem dúvida, se não em Petrolina, mas em Pernambuco, tivesse uma instituição para atender o compromisso daquela localidade. Pernambucanos e gaúchos têm, eu diria, no Brasil, uma identidade muito grande, que é o amor pela nossa terra, a defesa das nossas coisas, das nossas tradições, da nossa história, da nossa cultura. Isso não é um mal, não é bairrismo, não é conservadorismo, isso é amor à terra. E nós somos senadores, o senhor defende Pernambuco, o senador Paim, eu, o senador Lazia, defendemos o nosso estado. Nós somos mandados para cá para isto. Portanto, na sexta-feira estava eu lá, presidindo uma grande audiência por 1.000 pessoas, tão expressiva quanto aquela feita lá em Petrolina para discutir a irrigação da fruticultura irrigada. 1.000 pessoas para discutir a questão dos problemas relacionados à cadeia produtiva do leite e dos lácteos. Importantíssima, liderança de todo. Onde foi? Exatamente no auditório da Unijuí, dessa universidade, onde se imaginava que a notícia bonita ia ser dada. A notícia foi uma bomba, senador, que não foi. Foi uma instituição com sede no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro. Então, é preciso uma grande transparência, muita seriedade nesse processo. Porque a comunidade ficou perplexa, muito perplexa, com tudo isso, com essa dedicação que tem essa instituição respeitada pelo próprio MEC, pelas altas notas de classificação como uma das 10 melhores instituições de ensino superior privado do país. Foi marginalizada. A instituição pretende, inclusive, pedir a revisão da análise ao MEC até o dia 22 de julho para entender os motivos reais que levaram uma universidade com esse forte vínculo comunitário e essa identidade a ficar de fora nos planos da ampliação dos cursos de medicina do país. Exatamente a mesma universidade que, no caso do leite, está pensando em criar um centro de inovação tecnológica na área dos lácteos, porque naquela região está concentrada a grande produção de lácteos do Rio Grande do Sul. Então, veja só que é a universidade ligada diretamente para a melhoria da qualidade da produção do setor alimentício. A necessidade de médicos é enorme. O governo criou um programa festejadíssimo, Mais Médicos, sobretudo nas regiões mais pobres e nos municípios menores do país. Não estou defendendo a instituição A, B ou C, questiono apenas os critérios. A questão de defender a Unijuí está relacionada à qualificação, à idoneidade, ao compromisso, à qualificação na área do ensino, à qualidade do ensino ali ministrado. Questiono os critérios para fazer com que o programa Mais Médicos cumpra de fato os objetivos para os quais foi criado. A saúde é uma prioridade que demanda ações estratégicas de longo prazo para que surtam efeitos
Isto precisa, portanto, de critérios transparentes e focados na boa governança, para que as ações propositivas da área da saúde e também da educação realmente gerem resultados esperados pela sociedade. A situação só não está mais complicada porque outras instituições de ensino superior do meu estado, com foco também comunitário, fortemente comunitário e vínculo regional, foram, felizmente, selecionadas e terão cursos de medicina. É o caso da Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai e das Missões, a URI, que tanto quanto a Unijuí, essa é em Erechim, ela tem a mesma fonte nascedora. A comunidade se juntou para atender uma necessidade dos jovens fazerem o curso superior e criaram essa instituição, que é a Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai e das Missões, a URI, a chamada instituição comunitária, que é o nome que nós damos. E também a Universidade Fevale, em Novo Hamburgo, que também ganhou o curso, que é na região do Vale dos Sinos, e essa também é uma instituição comunitária. Então, mas outras instituições brasileiras, porém, com elevado grau de compromisso com o ensino superior de qualidade e que fazem parte de centros regionais de referência, também ficaram de fora da seleção final. É o caso, por exemplo, da Pontifícia Universidade Católica do Paraná, e por isso eu questiono quais têm sido os critérios para selecionar essas instituições. Está bem claro nos editais? Será que a gente pode explicá-los melhor? Os projetos foram analisados considerando os vínculos que essas instituições têm em suas localidades e os impactos que isso pode trazer à saúde da população? Essa é a questão. Elas precisam, portanto, de respostas, não só do Ministério da Educação, da Comissão de Acompanhamento e Monitoramento de Escolas Médicas, ela precisa se manifestar. Vou, por isso, requerer informações junto à Comissão de Educação, Cultura e Esporte desta Casa, para que o MEC esclareça como têm sido apresentados esses editais e quais os critérios detalhados de seleção. Nós queremos a continuidade do programa de educação e de saúde que cumpram funções sociais, que atendam realmente às necessidades das comunidades tão necessitadas de programas educacionais e de saúde de qualidade. Aliás, desde 2013, eu venho conversando com os ministros. Primeiro, o ministro Alexandre Padilha, da Saúde. Era o ministro da Saúde que antecedeu o Arthur Quioro, falando sobre exatamente as condições que essa universidade, porque lá em Juí tem vários hospitais de alta, média e baixa complexidade, que atendem a população com grande eficiência, inclusive centros de excelência na área de oncologia, como é o caso do Hospital de Caridade. Mas o Hospital Bom Pastor, os outros hospitais de Juí, têm um trabalho muito relevante na comunidade. Então, todos eles, muitos desses alunos da Unijuí, na área de enfermagem, por exemplo, ou na área de fisioterapia ou de psicologia, atendem os hospitais, a serviço social igualmente, e atendem a APAE, que no ano passado atendeu 14 mil pacientes portadores de deficiências. É um trabalho exemplar. Portanto, desde 2013 eu pedi ao ministro Padilha, que sabia e tinha compromisso e aceitava que o Ijuí tinha direito à necessidade, porque é um centro médico de atenção regional. Também falei com o ministro Mercadante, que foi do MEC, antes do atual ministro, várias vezes, isso em 2013 também, o ministro Mercadante mais de uma vez, inclusive na primeira participação dele para fazer uma exposição na Comissão de Educação e Cultura, eu era vice-presidente, cobrei dele para que ele, se ele sabia disso, e ele manifestou, está gravado, que Juí teria um curso de medicina, mas lamentavelmente não fugiu à expectativa. Já que estamos falando de saúde, eu preciso mencionar que, nessa questão, eu tive a oportunidade, lá em Juí, na sexta-feira, de fazer uma visita à APAE daquele município. É sempre confortante saber que esta casa, e nós, senadores, Vossa Excelência, senador Paim,
ajudamos a construir o texto da Meta 4 no Plano Nacional de Educação com a palavra preferencialmente no momento da matrícula de uma criança portadora de deficiência numa escola regular. Mas o preferencialmente dava à escola regular, o que não anulava a manutenção das APAES, que tem 60 anos de existência. E é uma das organizações, eu diria, de grande impacto social, porque elas nasceram da união dos pais, das crianças portadoras de necessidades especiais. E a própria APAE de Juí, na conversa que eu tive com a diretora Marina Cus, ela me revelou que houve a transferência, a pedido até do Ministério Público, de alunos para a escola regular. Ao cabo de 4 anos, senador, essa criança teve que voltar para a APAE. E demorou muito a recompor aqueles avanços que o tratamento recebido na APAE lhe dava. Então, veja só que, e eu pedi que isso fosse feito um relatório para confirmar a excelência do que eles estão fazendo. E, inclusive, lá, eu vi a dedicação das professoras fazendo um esforço enorme, porque precisam de R$400 mil para melhorar a acessibilidade nos corredores grandes, onde transitam as cadeiras de rodas, nas laterais, terem aquele piso que facilita a locomoção e a mobilidade dos portadores de deficiências visuais, as pessoas cegas que têm que caminhar com aquela direção e que lhe facilita. Então, eu queria cumprimentar toda a equipe da APAE lá de Juí, na pessoa da Marina Cus, porque a dedicação é extraordinária. E ali estão voluntárias, que são mães de crianças portadoras dessas necessidades ou com deficiência. Naquela visita, eu encontrei a Neila Brise e o Luiz da Rosa. A Neila tem um filho e uma filha portadora de uma doença rara, chamada ataxia de Friedreich. E o Luiz da Rosa tem um filho que tem, aliás, uma filha. A Nilza tem um casal de filhos, um menino e uma menina, com a mesma doença rara. E o Luiz tem um filho, uma filha, melhor dizendo, que tem a mesma doença. Então, 2 famílias com o mesmo problema. E eles têm muita dificuldade de acesso a medicamentos e também à própria alimentação. Aliás, sobre isso eu preciso dizer que também uma jornalista, Amália Maranhão, tem um filho com essa doença. E ela veio ao meu gabinete sugerindo, em nome de outros pais, que na medida provisória 676, dando uma nova redação à Lei 8.213, já que se bota tanta coisa, tanto penduricalho, por que não pôr alguma coisa numa medida provisória de grande interesse social? O que diz, então, esta emenda que nós apresentamos? Artigo 151. Até que seja elaborada a lista de doenças mencionadas no inciso 2 do artigo 26, independe de carência a concessão de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez ao segurado que, após filiar-se ao regime geral da Previdência Social, for acometido das seguintes doenças: tuberculose ativa, hanseníase, alienação mental, neoplasia maligna, cegueira, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, estado avançado da doença de Paget, que é a osteite deformante, síndrome de deficiência imunológica adquirida, que é a AIDS, contaminação por radiação, com base em conclusão da medicina especializada, e ataxia hereditária. Então, eu queria dizer que foi a iniciativa que fazemos e também, na semana passada, nessa semana que passou, foi relatado e aprovado por unanimidade
na Comissão de Assuntos Sociais, um projeto do ex-senador, agora ministro do Tribunal de Contas da União, Vital do Rego, que trata exatamente de doenças raras e os chamados medicamentos órfãos. Então, eu queria, ao saudar o senador aqui na tribuna, dizer que já está pronto e a mesa do Senado deve encaminhar à Câmara para prosseguir na votação. É uma matéria relevante porque também outras patologias que são raras existem não só na medicação, mas o Brasil ainda não tem uma política dos chamados medical foods, que seriam medicamentos ou alimentos que têm a importância de um medicamento. Algumas doenças que, no caso brasileiro, como visitei um menino em Capão da Canoa, no Rio Grande do Sul, em que ele só pode consumir maisena, que o alimento que ele tem que consumir de 3 em 3 horas. 3 em 3 horas, a vida toda. Então, o alimento tem nos Estados Unidos e agora eu vou pedir que a produção brasileira seja ampliada e que haja desoneração tributária para esses tratamentos. Então, eu tenho certeza que os senadores aqui concordam com a importância social de um projeto dessa natureza, porque essa desoneração não será significativa para ajuste fiscal, não será, mas será uma diferença enorme para aqueles pacientes que precisam desse tratamento. Muito obrigada, senador Paulo Paim.